pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de leitura do livro A Incendiária, do Stephen King. Esse livro foi relançado pela Suma e ele faz parte da biblioteca Stephen King. Ele vem em capa dura, aqui ele tem um relevo em cima desse ursinho que é super importante para a história. A folha de guarda é preta, mas dentro ele tem essa abertura linda. As folhas no começo dos capítulos, elas são desenhadas, é como se fosse uma folha queimada. E eu gostei bastante desse detalhe. O livro foi lançado pela primeira vez em 1980, então quando começar a ler esse livro aqui, tenha em mente que naquela época ainda havia muito medo da Guerra Fria. Bom, a narrativa do autor, ela não é muito linear, ela começa num certo ponto e tem vários flashbacks. Então a gente começa com o Andy e a Charlie fugindo. E através desses flashbacks a gente fica sabendo o que aconteceu, quem eles são. Bom, na época da faculdade, o Andy estava precisando de muita grana, então ele aceitou participar de um estudo onde seria injetada uma droga nele com alguma coisa alucinógena que era denominada Lote 6. Ele ganhou $200 para participar desse experimento. Lá ele conheceu a Vicky. E os dois, eles foram contemplados, digamos assim, com o verdadeiro Lote 6 e não com o placebo. Então eles passaram por uma experiência muito louca, onde eles viajaram, eles começaram a ter alguns poderes telepáticos, eles conversaram sem abrir a boca, né? Eles conversaram apenas com a mente. Nesse dia, um dos voluntários, né, que tava ali participando, tentou arrancar os olhos, outra morreu e outro mais pra frente enlouqueceu. Só que tudo isso foi meio que abafado. Então, o Andy e a Vicky, eles nunca tiveram muito certeza de que isso realmente aconteceu ou se era apenas uma viagem causada por aquela droga. Andy e Vicky acabam se casando e eles têm uma filha, a Charlie, que no presente ela tem em torno de 7 ou 8 anos, eu não me lembro direito, eu acho que são 7 anos. E a Charlie, desde bebezinha, quando ela não gosta de alguma coisa, quando ela tá brava, quando ela tá frustrada, ela perde o controle e ela acaba causando pequenos incêndios. Andy e Vicky, eles achavam que eles estavam sendo monitorados ali por um órgão federal. E depois eles acabam descobrindo que realmente a oficina, que é um órgão federal super secreto, que comandou esse experimento com o Lote 6, estava vigiando eles. Tinha escuta na casa, eles eram vigiados a todo o momento. Depois do experimento, a Vicky, ela desenvolveu algo parecido com telecinese, então era alguma coisa leve. Por exemplo, ela tava cozinhando e fechava a porta da geladeira sem encostar na porta da geladeira, abria a porta, coisas assim. E geralmente quando ela usava esse poder, mesmo que de forma inconsciente, ela sentia uma dor de cabeça. O Andy, ele já tinha um poder tipo de indução. Ele entrava na mente das pessoas e ele dava um impulso para que aquela pessoa fizesse aquilo que ele queria. E como consequência, ele tinha muitas dores de cabeça. E esse nível de dor de cabeça variava muito de acordo com o nível do impulso que ele dava. Tanto o Andy quanto a Vicky, eles não fizeram grandes alardes sobre esses poderes que eles tinham. Então, a oficina nem sabia muito bem do que eles eram capazes. Por isso, deixaram eles quietinhos, mas sempre de olho. A partir do momento que a Charlie desenvolveu esse poder de pirocinese e eles perceberam que dentro da casa tinha vários extintores e alguns pequenos acidentes aconteciam, essa vigilância se intensificou. E chega um momento em que Vicky está morta e Andy e Charlie precisam fugir, porque o pessoal da oficina está atrás deles. A oficina quer a Charlie pra ela porque eles querem explorar esse poder que ela tem, até onde ela consegue ir, e quanto mais eles exploram, quanto mais se sabe sobre o poder de alcance, sobre o próprio poder da pirocinese da Charlie,
o livro vai ficando realmente assustador. Um pouco mais pra frente na leitura, a gente conhece o Capitão Hollister. E ele é o responsável, ele é o chefe da oficina. Eu gostei muito de entrar na mente dele, principalmente mais pro finalzinho do livro. E eu não vou poder falar o porquê que eu gostei, porque seria spoiler, mas tem a ver com cobras e tacos de golfe. Um personagem que merece muito destaque é o Rainbird. Ele é descendente de índio, ele é veterano da Guerra do Vietnã, ele é um mercenário, ele é um homem que impõe medo sem precisar fazer muita coisa, só sua aparência e atitude já causam esse medo. Ele sofreu um acidente, então ele não tem um olho, o rosto dele é todo deformado e ele é incrivelmente grande e malvado. Andy e Vicky sempre tiveram medo do poder da Charlie, então eles sempre inibiram o uso dele. Tem uma cena com este ursinho aqui que foi fundamental para a vida da Charlie. Então ela procura não usar seu poder porque o pai e a mãe falam que aquilo é uma coisa ruim, que não pode usar. E chega um momento em que ela precisa usar esse poder para poder salvar a si mesma e ao pai. E isso causa um conflito muito grande na garota. Lá pra metade do livro eu comecei a fazer uma reflexão sobre o pensamento do Capitão Hollister, porque ele acreditava que uma dominação mundial seria a mesma coisa que a paz mundial. Então ele queria o poder da Charlie, ele queria dominar a Charlie, ter a Charlie do seu lado, para que com esse poder ele pudesse impor a sua vontade a todos, e assim ele conseguiria a paz mundial. Mas até que ponto a sua verdade é a verdade do outro? Até que ponto essa dominação, esse poder vai realmente dar a paz mundial? Chega um momento que ele começa a refletir se seria uma modificação genética, né, que teve aí no caso. Ele até chega a chamar de fator Z, deixa eu ver, é isso mesmo, de fator Z. E ele começa a pensar em como criar ou procriar humanos com esse fator Z, com esse poder que a Charlie tem, para poder impor a paz mundial, né? Então assim, mas até que ponto isso realmente funcionaria? Ou então, o que seria a vida da Charlie, já que ela seria obrigada a fazer tudo que o Hollister quer, ou tudo que os Estados Unidos quer? Quem diz que o que eles pensam, a forma como eles veem o mundo é a correta? Sério, eu fiquei muito tempo refletindo sobre essas questões. Bom, esse daqui, ele não é um livro de horror, ele é um livro de suspense com ficção científica. Muita gente associa todos os livros de Stephen King ao horror, e não é. Não é. Muitos livros do King não tem nada de horror. Nesse caso aqui, ele ainda se aventurou pela ficção científica e foi sensacional. Eu gostei muito da leitura do livro, mas não entrou pra minha lista de favoritos, a não ser pelo Rainbird. Gente, ele vai ficar marcado na memória pra sempre. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu ou quer ler A Incendiária, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho. Não esquece de dar o joinha, ativar o sininho pra receber as notificações quando eu coloco um vídeo novo no canal e compartilhar o vídeo nas redes sociais pra ajudar a divulgar. Até o próximo. Tchau, tchau!